Um bom dia, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 4. Quem puder, agradecimento. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4. Diz assim, Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Vou falar um pouquinho aqui para a gente fazer uma meditação hoje sobre essa palavra, porque eu acredito que, assim como eu, né, que não é diferente de vocês, que tem o mesmo Espírito, toda manhã o Espírito Santo ele nos mostra essa necessidade que alguém que crê em Cristo tem da palavra de Deus. Né? A gente sabe que a gente tem o nosso dia a dia, as coisas à nossa volta, né? Mas a palavra de Deus, ela precisa, né? Isso dado por consciência pelo próprio Senhor, se fazer mais presente na nossa manhã, no nosso dia. Né? Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, né? Quantas são as teorias que as pessoas lançam contra a palavra de Deus. Quantos são os pensamentos, né? E nós temos aqui escrito nesse momento, um momento difícil que foi para o Filho de Deus, como a gente sabe, depois do batismo de João, ele foi levado pelo mesmo Espírito a ser tentado por Satanás. Né? Jesus poderia, como a palavra de Deus fala, quando ele voltar, a sua presença exterminar o maligno. Né? Mas assim ele passou e ele mostrou aqui um exemplo para a gente, né? Que na hora das dificuldades, na hora da tentação, a gente sempre agir com a palavra de Deus. A gente tem que ter cada vez mais consciência, né? Que eu creio que assim como ele age na minha vida, eu creio que age na de vocês também, que a gente precisa. Existe uma necessidade em nós que cremos em Cristo, da palavra de Deus para cada um de nós. A gente precisa cada vez mais mergulhar nessa palavra, né? Se deleitar nessa palavra. Eu sempre falo isso, não só aqui, mas onde eu tenho oportunidade durante o dia a dia, de qualquer pessoa, seja ela qual for, quando ela lê a palavra de Deus, nada vai ser em vão. Não é? O tempo que a pessoa tirar exclusivamente, isso não quer dizer que ela não vai ser de Deus durante os outros momentos, mas no momento que ela tirar exclusivamente para a palavra, para ouvir o Senhor, algo vai ser acrescentado sempre na nossa vida. A gente tem certeza disso, caminha por isso, mas precisa mergulhar nisso. E como Jesus falou, que não só de pão viverá o homem, né, que se referindo a essa vida física, mas de toda a palavra de Deus, existe um pão que é Ele mesmo, que Ele nos ensina, como incentivou os próprios judeus, né, a se alimentar. Abre a sua Bíblia um pouquinho mais à frente, João capítulo 6, os textos tremendos, né, do Evangelho, versículo 56. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. João capítulo 6, versículo 56. 6, 56. João 6, 56 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada é semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Né? A gente sabe o contexto que ele fala sobre isso, né? Quando ele foi interrogado a respeito do que os judeus disseram que eles comeram o pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Né? Não é pão literal, mas como a gente sabe que o pão físico ele sustenta o nosso organismo, né? Se referindo ao pão como os demais alimentos, Jesus ele mostra que ele é um alimento, né? E que aquele que dele se alimenta viverá. Né? Nós precisamos assim pedir ao Senhor
mais graça para a gente reconhecer essa boa ação dele, né? De mostrar que ele é esse alimento que nos supre, né? As nossas necessidades espirituais que nós temos, né? As necessidades às vezes que querem nos abater, as dificuldades que são presentes durante o dia a dia, mas quem se alimenta de Jesus, ele traz a nutrição espiritual, né? Ele fortalece para cada vez mais passar pelas dificuldades, né? Dando glória a Deus, como Paulo disse, que nós temos um dia mau, né? Que Deus até mesmo permite das provações, mas não para se render ao pecado, mas sim para caminhar mais com Ele, né? Para se render mais a Ele, para caminhar glorificando esse Deus. E essa palavra, né? Essa palavra, ela vai mostrar cada vez mais não somente esse alimento, né? Mas tudo que Ele nos proporciona. Essa palavra que a gente sabe, né? Que quando a gente escreve assim, ou fala algo para pessoas que querem cada vez mais seguir a palavra, é algo gratificante, mas também que traz muita responsabilidade, né? Por quê? Porque a gente sabe que essa é a palavra que é viva e eficaz, né? Um texto bem conhecido, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Acredito que a própria palavra, que ela nos mostra, nos dá mais a consciência do que o homem falar muito, né? Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta, né? Jesus mostra que nós temos a necessidade, né, não só do pão físico, mas desse alimento, que é Ele que traz essa palavra. E essa palavra também ela é viva, né? Muitas pessoas elas não têm essa compreensão ou não dão tão crédito assim à palavra viva, né? Mas nós que cremos nela sabemos, reconhecemos pela ação do Espírito Santo de Deus que ela sim é viva e que ela produz aquilo que Deus quer, né? Porque a gente sabe que ela não volta vazia, né? A palavra de Deus não somente por ser um alimento, ela também mostra a justiça. Justiça de Deus que nós que cremos em Cristo, né, seremos absolvidos diante dele, diante de Deus por crer na sua obra perfeita, mas que tenha mais sede pela palavra, né, que tenha mais deleite por essa palavra, que não venhamos olhar para a palavra apenas como um livro à toa, porque não existe livro neste mundo que se compare à palavra de Deus. A gente sabe que somente a palavra de Deus, por uma leitura simples, né, e constante, ela transforma vidas e mais vidas. Quantas são as vidas que têm sido transformadas há mais de 2000 anos por essa palavra? Pessoas em vida social totalmente desgraçada, né? Como em vícios, né? Como em situações homossexuais. A palavra de Deus transforma, né? Por quê? Porque ela é viva. Quando ela entra no coração do homem, isso dado pelo próprio Deus, a compreensão dela, ela mostra o propósito pelo qual nós somos criados. Embora que a própria palavra, por ser santa, né, ela nos mostre que nós, infelizmente, ainda falhamos por Deus, eu acredito que é mais uma vez aí a gente precisa render graças a Deus, porque é nesse momento Ele nos concede arrependimento, para estarmos sempre diante dEle, para estarmos sempre glorificando a Ele. Agora, nunca se esqueça, não leia a palavra apenas para discutir a palavra, não leia a palavra com pensamentos de homens. Estude a palavra de Deus como palavra, para que a nossa fé não seja apoiada em pensamento humano, mas sim como é a palavra de Deus. Se deleita cada vez mais nela, né? Não vai ter um domingo aqui com a permissão de Deus, né? E nesse momento, que não irei falar outra coisa a não ser essa palavra. É por meio dessa palavra que nós estamos aqui. É por causa dessa palavra que a gente caminha. É por causa dessa palavra que a gente entende que o outro precisa ser amado, que o outro precisa ser respeitado. É por causa dessa palavra. Nunca podemos anular a palavra e dar crédito a homens. Sempre a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. É por meio dela que Ele vai abrir o nosso entendimento para a gente glorificar cada vez mais
o nosso Deus, né? Essa própria palavra que Jesus sempre fala, e eu sempre lembro, né? Seja durante o dia. Deus não é preciso que Ele fale isso para mim no meu ouvido, mas quando às vezes eu estou até em algo, né? Pensando somente para essa vida, eu lembro que Jesus fala: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, né? A gente precisa cada vez mais olhar para isso. Nós sabemos, né, pela própria palavra de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele triunfou sobre o pecado. Mas a mesma palavra, ela nos ensina que a gente tem que ter atitudes contra o pecado. Por quê? Para não desagradar a Deus, né? Uma das coisas que o Espírito Santo pede, né, na sua palavra é que nós venhamos cada vez mais entristecer menos o Espírito Santo. Como isso? Se enchendo da palavra, valorizando mais o que a palavra de Deus fala. Tem coisas na palavra de Deus que realmente é difícil para cada um de nós. A gente tem que ter consciência disso, porque nós somos humanos, ainda temos estamos um corpo limitado. Mas precisamos pensar com a mente de Cristo, valorizar aquelas exortações que Ele nos fala, né? Ele encravou os nossos pecados na cruz, mas nós sabemos que ainda o pecado continua sendo uma ofensa a Deus. E aí, por causa da palavra, ou por meio da palavra, vamos fugir sempre que desagrada a Ele. Todas as coisas que Ele completou lá na cruz, e o que Ele nos ensina ainda aqui, é para que cada vez mais que nós deixemos o pecado, nós não venhamos sofrer as consequências que o pecado ainda proporciona para o homem. Eu creio que cada um de nós temos a consciência disso. Gálatas capítulo 6, né, ainda fala muito, né, esse texto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu vou ler e depois falar algo porque eu estou lendo esse versículo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por quê? Né? A gente lê até esse texto quando se fala da palavra de Deus. Porque quando nós abrimos a nossa boca e lemos, nós sabemos que foi o próprio Deus que assim falou. Não podemos nos enganar. Nós sabemos que sim, Ele completou. Não existe outro sacrifício, pessoal. Não vai existir outro sacrifício além do de Cristo. Ele é completo, suficiente. Mas enquanto nós estamos aqui nesse corpo, Deus Ele quer também nos livrar das consequências, que por Ele ser justo, Ele permite a gente passar por causa das nossas ações. Mas uma das coisas que a gente precisa é olhar sempre para Jesus. É a palavra dele que fala isso, né? Não venhamos nos enganar com alguns discursos, né, que tentam driblar esses textos, que tentam forçar, né, algo quando as consequências que nós fazemos pelas nossas atitudes, nós não vamos colher. Mas sim a gente vai colher. Mas o interessante é que em todos os momentos Deus vai estar conosco, né? Mas olhando para o que a palavra dele fala, não podemos esquecer disso. Aquele que colhe, né? Aquele que planta algo para a maldade, vai colher, né? Isso Deus na Bíblia mesmo fala. Em outros textos poderia ser 10 ou mais, que Ele não faz acepção de pessoas. Mas essa palavra não é aqui para a gente aqui ter algo, colocar algo na nossa cabeça, mas sim respeitá-la, né? Porque aonde a Bíblia diz que Jesus encravou os nossos pecados, foi o mesmo Espírito que mandou o apóstolo Paulo fazer isso. Com qual finalidade? O povo estar mais sedento pelas coisas espirituais, o povo render mais graças a Deus. Hoje nós temos uma nova criação em Cristo, dada pela palavra de Deus, dada pela ação do Espírito, que possamos valorizar. Paulo diz lá em Coríntios: assim como nós trouxemos a imagem do que é carnal, possamos também viver a imagem do espiritual. Isso é o que? Você e eu, cristão, é nova criatura em Cristo. Creia nisso, porque a palavra de Deus fala. Se inclina para o Espírito, se inclina para a palavra de Deus, valoriza isso que veio do céu, né? Toda manhã, eu não sei o seu dia a dia, eu sei que Deus sabe, Ele está presente para nos aconselhar, nos fortalecer, mas faça isso diante de Deus, não se comprometa com homens, valoriza mais o que foi dado pelo Senhor, né? Para cada vez mais nós, pessoas tão falhas, né, mas tão amadas de Deus, glorificar esse Deus por meio de ações que louvem o nome dEle, né? A palavra dEle, que nós cremos, assim como o povo de Tessalônica, que não é de homens, mas de Deus, o objetivo dela é trazer mais glória para Deus. Que maravilha isso! Abre a sua Bíblia bem rapidinho aqui,
pertinho que diga, né? Bem pertinho. Desculpa, rapidinho não, pertinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Apenas esse texto, né? Naquela igreja que sofreu muita tribulação, que é até um exemplo para as demais, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebidos a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito estáis operando eficazmente em vós os que credes. Que maravilha! A palavra de Deus, ela traz glória para Ele mesmo. Mas a palavra de Deus que constantemente está trabalhando, constantemente ela está em ação na nossa vida. Nós não podemos reconhecer outra coisa quando nós temos a consciência de fugir para o pecado. Não é somente que nós agora somos pessoas que só compreendemos a palavra, é a ação do Espírito, né, que nos ajuda a nos inclinar para as coisas, né, de Deus, que nos fortalece para isso, mas por meio dessa palavra. Porque quando a palavra de Deus ela chegou a mim e você, por mais que nós sabemos que quantas religiões, quantos pensamentos estão no mundo, o Espírito Santo nos deu compreensão que essa palavra é de Deus. Que essa palavra, embora que muitas das vezes, e muitas vezes mesmo, ela nos confronte, né, ela é santa. Ela está agindo para cada vez mais nos tornar pessoas que glorifiquem o nosso Pai Celestial pelo um preço alto, né? Sempre como eu falo da palavra de Deus em cada domingo, sempre eu menciono, para eu creio que a gente não esquecer, porque eu aprendo isso de Deus, eu também não esqueço da cruz, não é? Nós fomos comprados com um preço alto. Você tem consciência disso, eu creio nisso. Nós temos consciência disso, mas a gente precisa sempre lembrar disso. Teve um preço para a gente viver. Teve um preço alto para a gente hoje render graças a Deus. Teve um preço alto para hoje a gente parar aqui, acordar cedo, né? Estar juntos, comprometidos para ouvir a palavra de Deus. Foi onde o Filho dele se encravou, né? Encravou os nossos pecados. Melhor, ele sendo Criador, porque a palavra dele diz que tudo foi criado por ele e para ele. E ele veio a este mundo, se esvaziou, se fez uma das suas criaturas, né? Para encravar os nossos pecados, para nos dar vida. Onde aprendemos isso? Na palavra. O que nós devemos fazer por meio disso? Falar da palavra. Falar dessa palavra. Saber que essa palavra vai também dar uma compreensão ao outro. Nós não somos melhores que ninguém. Um dia alguém falou a palavra dele para mim. Alguém falou a palavra dele para você. Hoje nós devemos também fazer isso. Ser alguém que fale a palavra dele para outro. E aí para outro, e aí para outro. E confiar que Deus sim vai dar a compreensão para todo aquele que crê, né, nessa palavra. A palavra que nós temos aqui em mão, ela é viva, né? Viva e eficaz. E nos ajuda, não somente como Paulo disse aos Gálatas, né? Não vos enganeis. Tiago diz que nós precisamos, por meio dela, viver. E a gente sabe que com a ajuda de Deus, né? Porque se a gente não consegue, Ele quer que a gente cada vez mais tenha uma posição para a palavra. Eis-me aqui. Né? Sempre a gente louva esse louvor, mas eis-me aqui, Senhor, para seguir aquilo que eu tenho aprendido. Eis-me aqui para falar aquilo que eu tenho aprendido. Eis-me aqui para entender o propósito pelo qual eu fui criado, que é glorificar o Criador. Né? Abre a sua Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 16. Se fala da palavra de Deus, a gente não pode deixar de ler esse texto, porque esse texto ele não está aqui para nos mostrar que nós não somos capazes, mas sim que por meio da palavra a gente tem uma postura, não é, para ela mesma. Né? Tiago capítulo 1, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Nós fomos gerados pela palavra de Deus. Nós passamos a ter vida no momento que Deus nos abriu o entendimento, no momento que nós ouvimos a sua palavra, que Ele nos abriu o entendimento
para a nossa realidade espiritual e assim reconhecer o Salvador na nossa vida. Mas aí a mesma palavra que ela nos abençoa, ela diz que nós precisamos estar cada vez mais sedento por ela. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esqueceu de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Oh glória! Você será feliz no que você realizar. Por quê, Wellington? Porque nós estaremos realizando aquilo que está na palavra de Deus. Né? Se existe uma coisa que eu acredito que toda manhã Ele vai nos dar essa compreensão, ou Ele vai trabalhar para a gente ser assim. Porque ainda estamos num corpo que tem esse acúmulo de maldade. Né? Não onde nós temos comunhão, que é no nosso espírito, mas no corpo carnal, na natureza humana, né? Que só anseia pelo que é errado. E aí tendo a postura de quem? Daquele que crê no Eterno, daquele que crê no Filho de Deus, né? Possamos ter essa atitude de liberdade para a palavra, né? De permitir que cada vez mais se deleitar, considerar atentamente essa palavra, né? Que é uma lei perfeita, lei de liberdade, e perseverar. Pedir ao Senhor, como Ele sempre faz por bondade, nos ajudando, nos fortalecendo a perseverar no que está escrito, né? Para a gente finalizar, adiante só um pouquinho, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O capítulo 1, desculpa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. É isso que Deus está fazendo hoje, nós que cremos em Cristo, né? Diz assim: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, né? Então, essa palavra que nos firma cada vez mais os pés, que nos faz lembrar uma coisa, né? Só para a gente concluir e assim continuar o nosso momento. Jesus disse: a gente não esqueça disso. Não esqueça disso, não é somente porque o irmão está falando. Como eu falei, estude a palavra, para a sua fé não estar baseada em pensamentos de homens. Mas não esqueça disso. Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. E tendo essa compreensão, tendo essa atitude, mergulha nessa palavra. Se deleita nessa palavra e cresça nessa palavra para a glória de Deus. Obrigado.